Tô marcando o quinto sinal. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que começa agora, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns pra gente, mulherada. Já mando aqui o meu abraço pra Sônia Blota, que já vai trazer o destaque dela relacionado a essa data tão relevante, não é? Que faz sempre a gente refletir sobre o que ainda é necessário para que haja transformação nas sociedades, Brasil, mundo, diferenças salariais entre homens e mulheres, a participação menor, tem melhorado, mas menor ainda, da mulher na política em relação aos homens. Tem muita coisa para a gente melhorar. Quero começar hoje o Jornal Gente falando a respeito, mais uma vez, de reforma tributária, mas agora de um ponto de vista diferente, porque ontem o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tocou num ponto muito delicado e muito importante, que é a tributação que incide sobre a folha de pagamento das empresas. Esse é um assunto, aliás, muito constante do Cláudio Zaidan, apresentador aqui da Rádio Bandeirantes, apresentador do Bandeirantes Acontece, também participa conosco aqui do Jornal Gente, e o Zaidan sempre fala o quanto é esquizofrênico, o quanto é descabido se onerar folha de pagamento. É claro que é mais fácil para a Receita, porque você tem ali tudo colocado, tudo regularizado, então é só o leão dirigir a medida dele e aquilo que já está colocado. O problema é que ao se onerar, como o Brasil faz, a folha de pagamentos, é claro, você desestimula o emprego. Por quê? Porque no momento em que grandes empregadores, aqueles setores que mais consomem mão de obra, tem algum tipo de dificuldade, a oneração da folha joga contra o emprego, é evidente. Qual é a possibilidade que existe para se mudar essa situação dentro de um contexto de uma reforma tributária? É transferir a tributo, porque o governo já falou, abrir mão de arrecadação não vou, esquece. O que a gente vai fazer é reorganizar, essa é a intenção. Se vai para frente ou não é o que a gente está acompanhando aqui todos os dias, torcendo e cobrando. Mas o que diz o governo? Não vou abrir mão de tributação. Então a gente vai reorganizar o que existe por aqui. Transferindo, na ideia do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o que hoje se cobra sobre a folha de pagamentos para o faturamento das empresas. Essa não é uma ideia nova, porque é o que já acontece naquela medida excepcional que foi adotada durante o governo Dilma Rousseff e depois prorrogada pelo Congresso sobre a folha de pagamento dos maiores empregadores. O ministro Luiz Marinho disse o seguinte ontem. Eu, pessoalmente, tenho uma simpatia em substituir a oneração da folha por onerar o faturamento. E a contribuição de sustentar a Previdência deve vir dos faturamentos das empresas e não da folha de pagamento. Não está vinculado à folha de pagamento, porque ao estar vinculado à folha de pagamento, você sacrifica em demasia as empresas que têm um forte impacto de mão de obra. Lembrando o que aconteceu num passado recente. Essa decisão de desonerar folha de pagamento de alguns setores dos maiores empregadores, indústria têxtil, construção civil, call centers, foi tomada pelo governo Dilma no momento em que o governo Dilma precisava fazer bondades, porque já estava ali na corda bamba. E às vezes essas bondades vêm em boa hora. Isso foi feito naquele momento por um prazo determinado. E toda vez que vai vencendo o prazo, esse projeto volta para o Congresso Nacional. Da última vez, há 2 anos, bateu um jeito, falou não, tem sim, fazer, e derrubou o veto do presidente. Ou seja, a cada 2 anos existe esse sofrimento imposto a setores que são grandes empregadores da economia de não se saber qual é a regra tributária que vai valer sobre a folha de pagamentos. Gente, olha que loucura é essa. É claro que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, faz o papel dele, representando dentro do governo aquele que defende o interesse da geração de empregos. Se essa é a visão que vai prevalecer, a gente não sabe. Tem muita água para correr ainda dentro dessa discussão e olha, na primeira fase da reforma tributária, nem há previsão de inclusão desse assunto, porque a primeira fase da reforma tributária deve girar sobre impostos que incidem sobre o consumo. Também dá um medinho, né? Porque quando começam a colocar muita coisa em cima de um projeto que já é difícil,
às vezes, em vez de ajudar, atrapalha e nada anda. Mas eu acho que é uma discussão muito boa, muito bem colocada e que a gente vai ter que encarar em algum momento. Um país que onera aqueles que empregam está fazendo a coisa errada, né? 8 horas 5 minutos, direto de Brasília.